Aprender inglês em apenas 12 semanas? 90 dias para você sair daqui falando inglês, isso é possível? É sim, e eu vou te provar. Eu sou a teacher Bia Braga, professora de inglês há mais de 12 anos, com milhares de alunos formados presencialmente e agora partindo para o ramo online, eu vou te dar muitas e muitas dicas de vocabulário, pronúncia, gramática, sim, só que de um jeito bem tranquilo, divertido e de fácil aprendizado, bem didático mesmo, para você aprender de uma maneira legal, de uma maneira gostosa. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o inglês é fácil, gente. Se você fala português, eu garanto para você que você vai conseguir falar inglês, porque o português é uma língua extremamente difícil, tem vários tempos verbais, tem um monte de conjugação e o inglês não é assim, o inglês é bem mais tranquilo. Então pode ficar em paz que você vai conseguir falar sim. Hoje eu trouxe dois tópicos aqui na nossa primeira aula, dois tópicos extremamente importantes que eu acredito que você tem que saber para a gente conseguir começar a aprender o inglês mesmo. Então vamos ao primeiro dos tópicos. Você vai perceber ao longo das aulas que eu gosto bastante de comparar o inglês com o português, porque o português é a nossa base, é a língua que a gente fala. Então eu acredito que se não tem uma comparação, você não vai conseguir associar, portanto você não vai conseguir entender por que você está falando o inglês daquela maneira ou não. Então você vai ver que eu gosto bastante de comparar, traduzir tudo bonitinho para ficar o mais correto possível. E é a partir desse princípio que a gente vai começar a nossa aula agora. Nós vamos colocar aqui na nossa lousa as pessoas que a gente tem no português, as pessoas que a gente conjuga os verbos. Sabe as pessoas da escola que a gente coloca lá eu, tu? São essas pessoas que a gente vai colocar aqui e eu vou te mostrar como vai ficar incrivelmente simples quando a gente passar isso para o inglês. Vamos lá. Eu, tu, ele, que engloba o ela também, tá bom? Nós, vós e eles, que, claro, engloba elas também. No português, eu vou conjugar para você o verbo gostar no presente simples. Então, eu peguei aí um tempo verbal bem tranquilo, presente, e eu vou conjugar para você o verbo gostar em cada pessoa. Vamos lá. Eu gosto, tu gostas, ele ou ela gosta, nós gostamos, vós gostais e eles ou elas gostam. Gente, olha isso. Cada uma das pessoas que a gente conjugou o verbo gostar, ele ficou de um jeito diferente. Então, eu tenho que decorar na minha cabeça em português cada uma das maneiras que ele vai ficar. Isso falando de um verbo, você tem aí diversos verbos, verbos irregulares, que não tem um padrãozinho assim, que eles vão mudando. E olha só no inglês que mágico que isso fica. Vamos lá. Eu em inglês, I. Tu em inglês, é uma coisa polêmica, mas meio que não é usado, não existe, não é usado, tá? Em vez de tu, eles usam você, que é you. Ele é he e ela é she. Vou colocar separadinho, tá? Ó, ele e ela, tá bom? E eu também tenho para animais, coisas, que é it. Ele ou ela para coisas, animais, objetos, tá bom? Aí a gente tem nós, we, vós. Assim como tu, não tem, não é usado, tá? Então eles usam vocês, you, e eles ou elas, que é they. Agora, o verbo gostar em inglês é like. Já aproveitando que o verbo é like, não esquece de deixar o seu. Vamos ver o like, como é que vai ficar em cada pessoa. Presta atenção, ó. I like, you like,
He likes. She likes. Esse aqui eu não conjugaria porque você não fala que um objeto gosta de alguma coisa. Poderia, assim, traduzir mais ou menos como um animal, né? Ah, e o animal gosta de tal coisa. Ele, meu cachorrinho, ele gosta de tal coisa. Então, vamos traduzir, ó. It likes. Não é muito comum, mas vamos traduzir para ver como fica. We like. Nós gostamos. You like. Vocês gostam. They like. Eles ou elas gostam. Gente, olha isso em inglês. Eu só tenho duas variações. Que eu tenho aqui, ó, like, igualzinho o meu verbo sem conjugar. E eu tenho aqui likes, que depois, mais pra frente, a gente vai ver que com o he, she, it, as coisas são um pouquinho diferentes, mas não tão diferentes assim, nada muito complicado não. Então, o que eu queria ensinar pra vocês a respeito disso? Que os verbos não vão ter esse monte de conjugação que tem no português. Então vai ficar uma coisa muito mais fácil de você aprender. E só para constar, essa variação aqui, ó, ela vai acontecer em alguns tempos verbais, não são em todos. Vão ter tempos verbais que vai ficar tudo igualzinho. Todas as pessoas, os verbos vão ser conjugados iguaizinhos, dependendo do tempo verbal que a gente estiver falando. Então, eu queria desbloquear esse medo que talvez você tenha de que o inglês seja difícil, que a gramática seja difícil por conta de conjugações verbais e etc. Você tá vendo aqui a prova que não vai ser difícil. Então, pode embarcar nessas nossas 12 semanas juntos, tranquilo, tranquila, porque vai ser bem sossegado, bem fácil de aprender, tá bom? Agora, o nosso segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para você na nossa primeira aula é que quando eu vou fazer perguntas em inglês, eu preciso de uma palavrinha extra que eu não tenho em português, tá? E essa palavrinha extra, a gente tem dois nomes para ela. Um desses nomes eu chamo de auxiliar e o outro nome eu chamo de modal. Vou colocar um exemplo aqui na lousa para você. Vou apagar a lousa aqui rapidão. Vou colocar alguns exemplos aqui na lousa para você entender melhor. Me espera aí. Agora que eu já tenho todos os exemplos aqui na nossa lousa, eu vou estar explicando cada um deles para você entender o que raios é um auxiliar, o que é um modal. Vamos lá então, gente, ó. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Significa, você gosta de chocolate? O que é esse do? Agora a gente tem, did you eat my chocolate? Você comeu o meu chocolate? Did you eat my chocolate? O que é did? Você viu aqui que eu fui traduzindo palavrinha por palavrinha. O que é o do? O que é o did? Would you like a piece of chocolate? Você gostaria de um pedaço de chocolate? O que é o would? Que eu não pus a mão, eu não traduzi? Gente, esses três que eu acabei de dar o exemplo para vocês, eles são os famosos auxiliares. O que é um auxiliar? Um auxiliar é uma palavrinha que ela está ali só para a gente saber o tempo verbal dessa pergunta. Então, ó, um pedacinho das próximas aulas para você. Do you like chocolate? Do é o auxiliar do presente, tá? Ele não tem tradução nessa frase, ele só está aí para a gente saber que é uma pergunta e que essa pergunta está no presente. O did you eat my chocolate? Did é o auxiliar do passado. Ele não tem tradução, mas ele está aqui para eu saber que essa é uma pergunta e que essa pergunta está no passado. E eu tenho aqui, would you like a piece of chocolate? Esse would, a gente chama ele de condicional. Ele é o auxiliar da possibilidade. Então, você gostaria de um pedaço de chocolate? Would you? Então, os verbos, quando eu uso esse would,
eles vão ficar com um sonzinho de ia. Então, nesse caso, gostaria. Ele não tem tradução em si sozinho, tá? Mas ele está aqui para eu saber que é uma pergunta e que essa pergunta tem esse som aqui quando eu traduzo. Ela está no condicional, tá bom? Então, os auxiliares são as palavrinhas que eu uso para fazer pergunta e essas palavrinhas não têm tradução, tá bom? Agora a gente vai ver os modals. Escreve modals, mas eu falo modals, tá? Para ficar mais natural, modals. Can you bring me that chocolate? Você pode me trazer aquele chocolate? Você pode, can, poder. Você pode me trazer aquele chocolate? Could you take the chocolate away from me? Você poderia levar o chocolate longe de mim? Você poderia levar o chocolate longe de mim? Could you take the chocolate away from me? Could, poderia. Então, os modals são como se fossem auxiliares, só que eles têm tradução. Então, eu uso eles na pergunta também, só que na hora de eu traduzir para o português, eles vão ter uma traduçãozinha. Gente, vão ter mais auxiliares ao longo do nosso curso, vão ter mais modals também, mas eu coloquei esses daqui para você ter uma noção da existência deles e para você ver alguns exemplos. Me conta, você gostou da nossa primeira aula? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e já ativa o sininho para você não perder as próximas aulas que vão estar incríveis.